graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, memorial. Senta no seu lugar, por gentileza. Que Deus te abençoe. Você que está aqui nessa noite pela primeira vez, para nós é uma alegria receber você, sua casa e sua família. E nós, irmãos, estamos felizes e animados. Estamos felizes e animados porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Pode colocar aí para mim, Brunão. Eu queria hoje começar essa palavra, antes de lermos o texto da Bíblia, eu queria começar fazendo uma pequena enquete com os irmãos, uma pergunta e uma resposta. E eu gostaria de perguntar para vocês, deu certo aí, querido? O que nós comemoramos no dia 31 de outubro? Vou dar algumas opções para você. Primeira coisa que você pode dizer, nós comemoramos o dia do Saci Pererê, tá? É lei nacional, foi aprovada em 2003, a lei número 2479, que no dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia do Saci Pererê. Uma segunda opção, o que comemoramos dia 31 de outubro? Nós comemoramos o aniversário da cidade de Pedreira, no interior de São Paulo, certo? É aniversário da cidade de Pedreira. Uma terceira opção, nós comemoramos o Halloween, o dia das bruxas, certo? E uma quarta opção que nós temos, o que nós comemoramos no dia 31 de outubro? Nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, né? Se eu fosse um professor de literatura, eu diria para você que nós comemoramos o dia do Saci Pererê. Se eu fosse o prefeito da cidade de Pedreira, eu diria, é dia do aniversário da cidade de Pedreira. Se eu fosse uns crentes esquisitos aí, eu diria para você, é dia das bruxas. Como eu sou pastor e vou pregar a palavra, o que nós comemoramos dia 31 de outubro? Nós comemoramos sim o dia da Reforma Protestante. E é por isso que hoje eu partilho com você uma palavra que se chama reformados, não deformados. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, versículos 16 e 17, uma porção da palavra do Senhor muito conhecida. Romanos 1, versículos de número 16 e 17, mesmo que o texto seja projetado, você acompanha a leitura por gentileza. Romanos capítulo número 1, versículos 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, fala ao nosso coração. Pedimos a Ti que nos próximos minutos o Senhor nos guie pela Tua palavra e que seja o Teu Espírito a falar aos nossos corações. Se posso, oro a Ti hoje pedindo, faz reforma em nós, Senhor. Nós precisamos crescer no Senhor. E eu te peço que os princípios da palavra iluminem nosso caminho e nos levem a amar a Jesus de todo o coração. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Em Atos capítulo número 2, nós temos a instituição, o começo da igreja, o Pentecostes, o Espírito Santo vem e ali a igreja é iniciada. E a igreja começa a crescer, a caminhar, ela vai se expandindo com as viagens missionárias de Paulo e ela vai, conforme o seu crescimento se dá, ela começa a ser perseguida. No começo, até o ano 64 da era cristã, a igreja tem uma perseguição religiosa. Os judeus perseguem os cristãos. Paulo fazia parte dessa geração, até que ele se converte, entrega o seu coração a Jesus. Mas, no ano de número 64, o que vai acontecer é que a perseguição agora passa a ser feita também por Roma. Roma, o Estado, o poderio bélico, toda a força estatal, começa então a perseguir os cristãos. E os cristãos começam a ser mortos, entregues para as feras, para serem devorados. Eles começam a ser colocados como tochas vivas para iluminar a cidade de Roma. Até isso vai acontecer do ano 64 até o ano 313. Mas vai chegar um momento que Roma vai perceber que quanto mais você rega o chão com o sangue dos mártires da fé, mais o evangelho crescia. Então Constantino, em 313, ele inverte o jogo. Ele diz, a partir de agora Roma não persegue mais os cristãos. A partir de agora o cristianismo é a religião oficial do Estado de Roma.
E isso vai trazer uma mudança significativa. Algumas coisas se tornaram boas, é claro, porque os cristãos não são mais perseguidos, não são mais mortos por causa da sua fé, não precisam se reunir nas catacumbas de Roma, não são mais entregues às feras para serem devorados, nem queimados vivos. Ok, só que a partir desse momento, também começa a acontecer uma coisa muito ruim com a igreja, porque a porta de entrada para a igreja não é mais a conversão, a porta de entrada para a igreja é a conveniência. Agora é bom ser cristão, é bom abraçar a religião do Estado, é bom dar as mãos para o Estado e estar do lado da religião que é incentivada pelo Estado. Então as pessoas começam a vir, se tornam cristãs, não porque estão entregando o coração a Jesus, mas porque agora querem fazer parte desse hall de pessoas seletas, e elas vêm com suas culturas, com as suas outras tradições religiosas, e começa a haver algum tipo de sincretismo ali no meio da igreja, até que no ano 613 da era cristã, o bispo de Roma vai ser nomeado bispo universal. É o que a gente diz na história do primeiro papa. Então vai surgir ali, o bispo de Roma vai ser chamado de o primeiro papa, e assim a história vai caminhando. Nesse contexto, quando a gente entra no ano 600, quando se institui o primeiro bispo universal, nós também vamos colocar os pés na Idade Média. E aí na Idade Média, nesses quase 1000 anos, a igreja vai começar a agregar para si um monte de coisas, um monte de doutrinas que são estranhas à Bíblia. O Senhor vai mover na história, lá pelo ano 1450, a gráfica vai ser inventada, a impressão vai ser inventada, 1455 a primeira Bíblia é impressa, e Deus começa a levantar alguns homens. Deus começa a levantar John Hus, na Boemia, que foi queimado numa estaca. Deus vai levantar Jerônimo de Sanavarrola, na Florença, em Itália, que também vai ser queimado em praça pública, por ser considerado herege. O Senhor vai levantar na Inglaterra John Hus, o que muitos chamam de a estrela d'alva da reforma, também vai ser perseguido. São homens que começam a dizer, a pregar o evangelho puro novamente, até que Deus vai levantar um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, se você ler as biografias de Lutero, você vai ver que ele não bate muito bem, tá? Então assim, ele tinha uns problemas também, assim como eu e você, certo? Martinho Lutero, ele tinha seus problemas. Ele era monge agostiniano, da linha, do pensamento de Agostinho, e ele tinha severas crises porque ele via que o pecado havia danificado o mundo, que as pessoas viviam num mundo de pecado, e as mazelas que o pecado trazia sobre as pessoas. Ao mesmo tempo ele não conseguia viver a justiça de Deus. Ele dizia, eu não consigo fazer o bem que eu quero. Como Paulo dizia, pobre miserável pecador, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele tinha essa crise, de ver o que o pecado fazia, de ver o que a justiça de Deus era, e não conseguia estar com os pés no lugar certo, até que ele vai ler um texto na palavra de Deus. E o texto que ele vai ler é o mesmo texto que Agostinho leu 1000 anos antes. E é o texto que diz, o justo viverá pela fé. E ele diz que quando ele leu esse texto, numa das histórias que a gente lê, é como se o paraíso tivesse se aberto para ele. Ele vai entender que andar com Deus não é pela lei, mas andar com Deus é pela fé em Cristo. E aí ele vai perceber que muitas coisas que a igreja fazia naquele tempo não tinham a ver com a fé no Senhor. Por exemplo, uma das práticas as quais Martinho Lutero mais condenou, mais lutou contra, foi a prática da venda das indulgências. Já ouviu falar sobre isso? Então a venda das indulgências, ela funcionava mais ou menos assim. A igreja, em determinado momento, ela chegou a dizer para as pessoas assim, nós temos o tesouro dos méritos. O que era isso? Pessoas que tinham sido muito santas, gente que tinha sido muito boa, tipo a sua sogra, gente que foi boa na vida inteira, ela tinha feito mais obras do que o necessário para ir para o céu. Então ela tinha excedido nos seus tesouros. Aqueles tesouros que ela tinha excedido ficavam sob o controle da igreja. E a igreja agora podia fazer uma redistribuição desses méritos, óbvio, mediante um bom pagamento. Então essas eram as indulgências, por esse tesouro dos méritos que a igreja negociava com as pessoas. Então você podia, através do tesouro dos méritos, pagando e recebendo um certificado papal, você podia ter perdão pelos seus pecados, você podia ter perdão dos pecados futuros, também chamado de Vale Night.
já tinha perdão pelos pecados futuros. Você podia comprar um terreno no céu, você podia tirar os seus parentes do purgatório, você podia comprar um título mundial para o Palmeiras. Não, esse não, nem com indulgência dava. Existia uma frase naquela época, em que eles diziam assim, para cada moeda que na caixa ressoa, uma alma do purgatório para o céu voa. Porque se acreditava piamente de que se fulano tinha sido tão bom, eu podia comprar o crédito de outro santo e depositar nele para que ele fosse levado ao céu. Isso dentre outras práticas. Isso incomodava muito Agostinho, porque ele percebia que aquilo não combinava com o Evangelho. Até que em 31 de outubro de 1517, ele afixa em Wittenberg, na capela de Wittenberg, na porta da capela, que era o Instagram da época, ele coloca 95 teses daquilo que ele achava que deveria ser reformado na igreja. O propósito de Martinho Lutero, se você vê, claramente nunca foi rachar a igreja, mas era propor uma reforma. O fato é que vai acontecer é que essa reforma vai acabar, sim, trazendo a cisão daquilo que nós chamamos das igrejas reformadas. Mas, boa parte disso, muitos dos irmãos sabem, mas havia uma mentalidade que guiava a igreja reformada, e é sob ela que eu coloco os meus pés com os irmãos hoje à noite. Não é uma aula de história, só para a gente colocar um pano de fundo e todo mundo está na mesma página. Uma das coisas que a igreja reformada dizia naquela época era o seguinte, dizia-se em latim, aqui está a imagem de Martinho Lutero fixando suas 95 teses em Wittenberg, e uma das frases que aquela igreja dizia, primeiro, é que eles estavam firmados em 5 solas. Que solas? Solas é o que, pastor? Solas é do latim, somente. Então, valores que vão guiar a reforma são sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria. Somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus a glória. É dessa maneira que eles vão sistematizar o que eles estavam querendo dizer sobre o que era o Evangelho e para onde o Evangelho deveria voltar. Quando eles estabelecem esses princípios, eles começam, como igreja reformada, a dizer algo muito interessante. Eles diziam assim, que ecclesia reformata et semper reformanda est. Ou seja, que a igreja reformada sempre está se reformando. Isso era uma máxima. O que isso queria dizer? A igreja reformada sempre está se reformando. Os reformadores diziam, e eles constataram isso claramente, que eu e você, nós temos por tendência natural não nos reformarmos, nós temos por tendência natural nos deformarmos. A minha e a sua tendência natural é que a gente vá se deformando com o tempo. Já viu um lugar que você limpa o seu quintal lá? Você deixa ele brilhando, não é assim? Tudo cortadinho, aparadinho. Deixa o seu quintal 2 meses abandonado e volta. Como que ele está? Como que ele está? O mato já está tomando conta. A construção civil, por mais que seja, se você não tem uma cultura de manutenção sobre ela, a tendência é que ela vá se deformando com o tempo. O que eles estavam dizendo, e esse é um comportamento sistêmico do povo de Deus, é que vacilou, relou, o povo está se afastando de Deus. Então eles diziam, não é só a gente estabelecer isso e dizer, ok, agora está tudo certo. É nós, como igreja, sempre estarmos olhando para dentro de nós e dizendo, nós estamos constantemente reformando o nosso coração, nós estamos constantemente olhando para dentro de nós e vendo se não tem uma área aqui dentro do meu coração que ao invés de estar se reformando, está se deformando. Então eu queria rapidamente com os irmãos dessa noite, quem sabe olhando para os 5 solas de maneira breve, olhar para algo que nós podemos dizer, Senhor, é necessária uma reforma nisso na minha vida? Essa área da minha vida, ela está reformada? Ou essa área da minha vida, ela está se deformando? E antes que a gente avance, eu preciso dizer algo para você. Quando a deforma nos alcança, 3 áreas pelo menos da igreja são atingidas. Primeiro, a sua teologia. A gente tende a fazer concessões na teologia para nos acomodar ao mundo. Outra área que é atingida é quando... acho que não foi aqui, filho. Passa aí para mim, por gentileza. Obrigado. É a ética e a moral. A gente começa a fazer algumas concessões para os comportamentos das pessoas. E por último, o nosso culto. O nosso culto para de ter Cristo como centro e ele passa a se tornar um culto onde as pessoas estão no centro. Assim, eu queria dizer para você algumas coisas em que eu penso que nós podemos olhar e dizer, Senhor,
institui em nós um coração reformado e não deformado. Vamos falar sobre a graça, sola gratia, somente a graça. A palavra do Senhor vai nos dizer em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Vamos ler juntos, irmãos? 1, 2, 3 e... É dom de Deus. Você é salvo pela graça. Somente a graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu decorei esse versículo com meu filho, nós estamos lendo Efésios, e eu decorei esse versículo com um dos meus filhos na semana passada. É pela graça que nós somos salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vocês para que não haja mérito naquilo que vocês fazem. Esse conceito de pecado, de ser salvo pela graça, foi revisto pelos reformadores, primeiro porque o mundo tende a relativizar o pecado. O mundo tende a dizer que pecado é somente aquilo que te faz mal. Se não te faz mal, então não é pecado. Se te faz bem, está tudo certo. Basta lembrar, por exemplo, que Hitler se sentia bem matando judeu. Então me faz bem, se me faz bem não deve ser pecado, e a graça de Deus é a única coisa que nos salva, a única coisa que nos salva de nós mesmos e da condenação do inferno. A graça de Deus nos move gradativamente a sermos mais parecidos com o dono da graça. A graça de Deus não só nos salva, a graça de Deus também nos mantém salvos. A graça de Deus, deixa eu dizer isso para você, se você quiser, você pode anotar isso hoje à noite, por gentileza. Passa para mim, lindão, não está funcionando aqui, pode passar. A graça não só nos leva para o céu, ela também traz o céu para nós. Você percebe uma pessoa que foi alcançada pela graça, que sabe que foi alcançada pela graça. Pessoas que são genuinamente alcançadas pela graça, tendem a se tornar mais graciosas. Quando a gente sabe que é salvo pela graça, a gente para um pouquinho de julgar o servo alheio e a gente começa a ministrar graça sobre a vida dele. Para muitas religiões, ser salvo é uma questão de mérito. Se você for uma boa pessoa, se você ajudar os pobres, se você fizer boas obras o suficiente, se você, quem sabe, você empilha uma montanha de créditos e Deus diga, poxa, esse cara foi tão bom, ele merece entrar no céu. Qual é a grande verdade que está na Bíblia? Nenhum de nós merecemos estar no céu. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós somos salvos pelos méritos de Cristo Jesus, o Senhor, e isso é graça de Deus. É por isso que a graça alcança o pior de todos, e a graça alcança aquele que não fez tanta coisa ruim assim, porque a graça é imerecida, ela é derramada sobre nós. Nenhum de nós merecia a graça de Deus, mas mesmo assim o Senhor olha para nós e diz, eu vou te salvar, e isso é só por graça. Esse é o mistério do cristianismo. O cristianismo é diferente de todas as religiões, as outras religiões, por causa disso. Nenhum de nós merecia ser alcançado pelo Senhor, Ele nos alcançou porque quis, e o seu amor é incondicional. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A graça, meus irmãos, é inexplicável. A graça, há um teólogo que diz, a graça em muitos sentidos não pode ser compreendida, ela só pode ser experimentada. E você que foi salvo pela graça sabe daquilo que eu estou te falando. Quando a gente recebe o presente merecido de Deus e diz, Deus, eu não merecia isso. Mas o que é graça deformada? Pode passar para mim, por gentileza. É uma graça, perdão querido, pode voltar. Onde que a graça se deforma na nossa vida? Quando nós atribuímos a ela mérito. Paulo vai dizer aos Gálatas, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. Paulo evangelizou os Gálatas, eles entenderam que foram salvos pela graça. E aí o que acontece agora? Tem um pessoal judeu lá no meio que está dizendo, ok, é Jesus, mas vocês têm que circuncidar também. E ele fala assim, o que vocês estão fazendo? Vocês estão caindo da graça. Irmãos, todas as vezes que a gente atribui algum mérito a nós, nós estamos caindo da graça de Deus. Graça é imerecida. Você é salvo por Jesus, e se você guardar tal dia. Você é salvo por Jesus, e se você der o dízimo. Você é salvo por Jesus, e se você fizer tal coisa. Isso não é graça, não tem mérito. Pastor, então a gente não tem que fazer nada? Esse é o grande lance. Nós não temos que fazer nada, mas nós vamos fazer tudo. Por quê? Porque a graça nos leva a fazer para a glória do nome do Senhor.
O justo, ele não é salvo pelas obras, o justo é salvo para as obras. As obras não são o meio pelo qual eu me salvo, as obras são a consequência da minha salvação. É por isso que a Bíblia vai dizer, a fé sem obras é morta. Se você foi salvo pela graça, você faz obras, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. É por isso que nós estamos assentados aqui, e nenhum de nós precisou comprar nada, e nunca nesse lugar nós vamos vender nada para você, porque todo o preço já foi pago por nós. Todo o preço já foi pago por nós. E aí, eu queria dizer para você, nós estamos enxergando a graça da maneira certa. Uma segunda sola que estava na reforma, por gentileza, era sola fide, somente a fé. A palavra do Senhor vai nos dizer assim em Romanos 1,17, nós já lemos o texto, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, a gente usa essa palavra e a gente se esquece, nós fomos justificados pela fé. Então é como se fosse assim, a graça nos salva, mas o meio pelo qual nós nos apropriamos da graça é a fé. É ela que nos vincula à graça. E aí eu e você somos declarados justos pela fé, e nós já vamos falar nisso, pela fé, no Filho de Deus. Mas é só a fé, irmãos. É somente pela fé que a graça chega ao nosso coração. O John Piper vai dizer uma coisa, ele diz, a fé não é a garantia da prosperidade, mas de estar satisfeito em Deus e viver feliz na abundância ou na necessidade. Este é o que Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter pouco, posso ter muito. Isso é fé. Fé. Fé não é uma garantia de que vai dar tudo certo, mas eu estarei satisfeito no dia bom ou no dia ruim. Isso é fé, irmãos. O que nos justifica não é o que nós fazemos, o que nos justifica é em quem nós cremos. É a fé, somente isso. É por isso que Paulo vai dizer, abra sua Bíblia por gentileza em Romanos capítulo número 3, versículo de 19 e em diante. Vamos ler esse texto, ele não está projetado. Romanos capítulo número 3, versículo 19. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Diz assim, Romanos 3,19, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. O que ele está dizendo? A lei é um espelho, irmãos, a lei é um espelho. A lei mostra que nós somos indesculpáveis. A lei fala assim, quando você olha para a lei, você tem que ficar quieto, porque você fala, eu sou um pecador. Ela é um espelho, ela revela quem somos. Só que a lei não tem o poder de mudar o nosso coração. É por isso que nós não somos salvos pela lei. Ele segue dizendo, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ela é um espelho, mas ela não justifica. 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus é Cristo, a lei testemunha dele, os profetas testemunham dele. 22, justiça de Deus mediante o que, irmãos? Mediante o quê? Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há distinção, nós somos justificados pela fé. Essa é a crise de Lutero. Ele está entendendo, então quer dizer que não é sobre eu me esforçar, então quer dizer que não é sobre eu cumprir um monte de regras, um monte de ritos, tem a ver sobre a fé. E aí ele começa a olhar para uma geração de pessoas que está escrava da lei e que nunca vai conseguir se justificar, que vão fazer isso, que vão acender vela, que vão fazer uma novena, que vão fazer uma campanha, que vão viajar para a tua cidade, que vão andar ajoelhados, que vão pagar um voto, e isso nunca vai mudar o seu coração, porque a única coisa que muda o coração de um homem, de uma mulher, é a fé. É a fé. E quando que a fé se deforma nas nossas vidas, fé deformada é crença. A palavra do Senhor vai dizer em Tiago 2,19, tu crês que há um Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então os demônios creem, os demônios sabem que Jesus é Filho de Deus. Os demônios sabem que Jesus é o único Salvador. Qual é a diferença entre fé e crença? Crença é um assentimento mental. Crença é uma concordância intelectual. Talvez você está aqui me ouvindo e você diz, faz sentido, é verdade. Então você crê, você concorda, essa é a crença. Mas o que é fé?
Fé não é um assentimento mental. Fé é um relacionamento vivo com Jesus Cristo. Fé é um relacionamento. Abraão foi chamado de o pai da fé, mas ele também foi chamado de amigo de Deus. Quando a gente tem fé no Senhor, a gente se relaciona com Ele. Jesus vai dizer, isso é maravilhoso em João 10, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando Jesus fala, a gente sabe quem é. Sabe quando quem aqui tem mais de um filho? Ok, quem aqui tem mais de 2 filhos? Os que mais de 3 eu não vou perguntar porque é caso de oração. Sabe quando você está no meio de um monte de gente assim, e aí uma criança chora? Tem um monte de gente, aí uma criança chora, você fala assim, é o meu filho. As mães sabem mais disso. O pai, a criança está chorando, deve ser alguma coisa. Você já passou por essa experiência e você vai lá, é o seu filho? Alguém já passou por isso? Sabe por quê que você sabe que é o seu filho? Porque você convive com ele, você sabe como ele chora. Você sabe o tom da voz. Fé. Aí você sai do seu lugar movido pela fé. Eu vou lá, é o meu filho, eu não estou vendo, mas é o meu filho. Fé em Jesus é mais ou menos assim. Porque ele está dizendo, a minha ovelha conhece a minha voz, no meio do monte de vozes que estão falando nesse mundo, quando Jesus fala, você sabe quem é. Por que você sabe quem é? Porque você convive com Ele, você caminha com Ele, você fala, essa é a voz do meu pastor, essa é a voz do meu Senhor, é o convite de Jesus para Pedro. Crença é a gente saber que Jesus pode andar sobre as águas, fé é tirar o pé do barco e andar com Ele. Essa é a diferença. E eu convido você a não só ter crença, eu convido você a ter fé, andar com Jesus, caminhar com Jesus, saber quem Ele é, como é a sua voz, o que é que Ele quer da nossa vida, e como Ele é e qual é o seu caráter. O que mais os princípios da reforma nos ensinam? Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus, e tem muito que a gente poderia dizer aqui, mas eu queria resumir isso da seguinte forma: viver para a glória de Deus é viver de uma forma em que tudo que nós fazemos, o caráter de Deus está sendo expresso. Isso é viver para a glória de Deus. Se Deus tem um caráter que é santo, como que eu vivo, irmãos? Em santidade. Se Deus tem um caráter que é justo, como que eu vivo? De maneira justa. Se Deus é amor, então como que eu vivo? Como uma pessoa que ama. Se Deus, pasme você, é um Deus que serve, porque Jesus, sendo Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir, então eu vivo para servir os outros, a minha vida, com as coisas que eu faço. Por isso que se qualquer outra coisa, Paulo está dizendo, faça para a glória de Deus. Você pode enfrentar uma enfermidade para a glória de Deus. Difícil ouvir isso, né? Eu vou repetir. Você pode enfrentar uma enfermidade para a glória de Deus. Como que eu enfrento uma enfermidade para a glória de Deus, pastor? Chega a notícia, abre o laudo, é maligno. E ao invés de você se desesperar, você continua confiando e diz, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho uma igreja que está orando por mim. O Senhor não vai largar da minha mão. E as pessoas que estão ao seu redor, ao invés de verem desespero, descabelo, elas veem serenidade e tranquilidade. Diz, o que está acontecendo? É que eu sirvo um Deus que é maior do que esse caroço aqui. É que eu sirvo a um Deus que é o médico dos médicos. É assim que a gente vive para a glória de Deus. A gente expressa o caráter de Deus com a nossa vida. E quando é que o só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória se deforma no nosso meio? Só lhe deu glória deformada é humanismo. É dar às pessoas uma glória, uma honra que é devida só a Deus, é colocar as pessoas num lugar que só pertence a Deus, é quando a gente mistura as coisas, a gente acha que as pessoas vêm na igreja para nos ver, a gente acha que é sobre nós, nunca foi sobre nós, irmãos, é sobre Deus e sua glória. Você foi criado para a glória de Deus, e a glória de Deus, Ele não divide com ninguém.
Querer ter a glória que é de Deus é idolatria. Então, em lugares onde o só lhe deu glória vai se deformando, onde, sei lá, o pregador parece que é mais importante que Jesus. Quando a gente começa a dizer, quem que vai tocar hoje? Quem que vai cantar hoje? Quem que vai dar o estudo? O que isso tem a ver? Quando você diz assim, não gostei do culto hoje, como se ele fosse para você. O culto é para quem, irmãos? Vamos lá, o culto é para quem? 1, 2, 3? Lembre-se disso. É óbvio que a gente faz para você ficar feliz, nós somos uma família, está tudo certo, mas em última instância, o culto é para Deus. Então é por isso que a gente tenta não humanizar as coisas que são divinas. É por isso que você nunca vê uma foto de nenhum pastor na fachada da igreja. Não vai, porque é sobre Jesus, sobre Deus. A glória é devida ao Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso. Tem gente que quer ver para a glória de Deus e quer permanecer num contexto humanista. Em que sentido? Rapidinho, viver para a glória de Deus é traçar uma linha, tá? A gente diz, até aqui, se vai para a glória de Deus, eu vou. Daqui para frente, se o nome do Senhor não é glorificado, eu não vou. E tem gente que quer andar com Deus, dizendo, domingão, louvado seja o Senhor, Bíblia, oração e tal. Segunda a sexta, balada, cerveja e mulherada. Não, porque todo mundo faz, então eu preciso assim, eu quero glorificar o Senhor, mas eu também quero estar aqui com o pessoal. Você tem que chegar uma hora na sua vida que você tem que traçar uma linha e dizer, não cara, peraí, eu vivo para a glória de Deus, eu vivo para a glória do Senhor. Ok, eu falo sobre isso outro dia, que é a minha crise com os casamentos. Às vezes parece que os casamentos hoje em dia, eles não são feitos mais para a glória de Deus, eles são feitos para agradar os brother que bebe, mas a gente conversa sobre isso outro dia, é só um desabafo. Não é, irmão? É só um desabafo. A gente conversa sobre isso outro dia. Você quer mandar uma indireta para alguém, pastor? Jamais, é uma direta mesmo. Quando você for casar, lembre-se disso. Nem estava no esboço. Somente Cristos, e esse para mim é o ponto mais especial, solos Cristos, somente Cristo e nada mais. E eu queria assim, não tá aqui projetado, eu coloquei. Eu queria convidar você a ler esse texto comigo, porque esse é um dos textos mais entusiastas da Bíblia, Colossenses capítulo número 1, sobre Jesus Cristo, somente Cristo. E Paulo vai dizer assim, irmãos, ele está falando de Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Este é Jesus Cristo. Jesus, é tudo sobre Jesus, irmãos, é tudo sobre Ele. As pessoas me perguntam às vezes, pastor, o que é o cristianismo? O cristianismo é Cristo. Cristo não é uma parte do cristianismo, Cristo não é uma peça do cristianismo, Ele não é uma parte fundamental, Ele é o cristianismo. Se você tira Cristo do cristianismo, não existe cristianismo. É por isso que o cristianismo, por mais que sociologicamente ele esteja na categoria das religiões, ele não pode ser categorizado como uma religião, porque nós não temos lugar sagrado, nós não temos cidade sagrada, a gente não tem peregrinação, a gente não tem nada disso. A gente tem uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Esse é o Evangelho, irmãos, é sobre Jesus. Como João Batista diz, o que convém? Convém que Ele cresça e que eu diminua. É sobre isso o Evangelho. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho. É uma das coisas que eu mais tenho orado ao Senhor nesse tempo, assim, falado com Deus. Minha função como pastor, é muito perigoso o que eu vou dizer aqui agora, mas minha função como pastor não é vincular você a mim.
Minha função como pastor não é fazer você depender de mim. Não é você ligar para mim e falar assim, pastor, eu vou viajar para tal lugar, compra ou não compra? Aí eu digo assim, só se me levar, não é? Pastor, eu vou comprar tal carro, preto ou amarelo, que cor que eu compro? Pastor, não sei o que, pastor, eu posso, pastor, eu devo. Não, irmãos, a minha função não é que você dependa de mim, a minha função como pastor é te ensinar a caminhar com Jesus. Quanto mais você consegue caminhar com Jesus, mais bem-sucedido eu sou como pastor, porque eu estou te ensinando a coisa mais importante, você tem que ser um discípulo de Jesus Cristo. Um dia, a palavra do Senhor diz, vai ressoar a trombeta, e eu não vou ter um lugar privativo, não vai ter lá assim, aqui está a igreja, aqui estão todos os pastores, nós vamos estar todo mundo junto, por quê? Porque só existe um supremo pastor, e o nome dele é Jesus. Jesus. Então, somente Jesus. Aprenda a andar com o Senhor, irmão. Aprenda a andar com o Senhor, anda com Jesus, ore, Jesus te ouve, amém? Leia a Bíblia, Jesus fala com você, ande com Jesus, desenvolva um relacionamento com Ele. É perigoso porque tem líderes por aí que vincula a pessoa, e você tem que pagar o dízimo para mim, o dízimo da primícia não sei o que, e tal. Irmão, minha função, Deus me colocou aqui, todos os outros pastores que estão aqui, para a gente te ensinar a andar com Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, porque Ele é sobre tudo e sobre todas as outras coisas. É por isso que o R.C. Sproul vai falar o seguinte, se Cristo for removido do seu coração, nem mesmo o universo inteiro poderá preencher o vazio criado. Tira Cristo, nada preenche, nem dinheiro, nem riqueza, nem fama, nada que esse mundo possa produzir é suficiente. A fé reformada é uma fé cristocêntrica, Jesus está no centro. E quando é que o solos Christus é deformado? Quando a gente começa a enxergar estrelismo e fracionismo. Quando a gente começa a ver que no meio do povo de Deus começa a surgir uns títulos que eu não entendo. Começa a surgir, sem querer ser, tá? Começa a surgir apóstolo, começa a surgir patriarca. Falei, gente, onde que vai parar? Quarta pessoa da Trindade, semideus, assim, querubim da guarda celestial, eu não sei aonde vai parar, de verdade. Falei, mas espera aí, gente, como que é? Aí a gente começa a ver um pessoal que só aparece na hora, não anda mais no meio do povo, só aparece na hora de pregar, ou só aparece na hora de tocar. Aí um pessoal que é servo do Senhor, mas tem que ter camarim com toalha branca. Mas, deixa eu explicar uma coisa para você. Sabe quando que a gente vê as estrelas? Quando o sol vai embora. É aí que a gente vê a estrela. Elas sempre estão por aí. Mas existe um que brilha mais. E aqui nesse lugar, enquanto nós estivermos por aqui, nenhuma estrela vai brilhar. Só o sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor. Só o Senhor. Se for para brilhar alguma estrela, que seja resplandecente estrela da manhã. Amém, irmãos? É por isso, eu digo isso para os meninos. Quantos anos eu falei para vocês, para os meninos que tocam aqui, eu disse para eles assim, não importa, as pessoas não precisam lembrar quem tocou e quem cantou. As pessoas precisam lembrar sobre quem foi cantado e sobre quem foi tocado. As pessoas não precisam lembrar quem que partilhou a palavra, as pessoas precisam lembrar sobre quem foi a palavra. Nós não podemos permitir que o solo Cristo seja deformado. Aliás, fazendo um parênteses, eu sei que a glória é de Deus, mas estava muito bom o louvor hoje, e eu gostei demais dos meninos aqui vamos aplaudir o Senhor, porque, foi demais. Glória a Deus, tá? Mas glória a Deus mesmo, pela vida de vocês. E fracionismo, o que é fracionismo? É quando a gente começa a pegar a parte de Jesus que mais nos interessa. Quando a gente diz, não, Jesus andava com a gente acha que Jesus é um revolucionário social. Jesus é um revolucionário não sei de onde. Jesus é o que vai com os marginalizados. Aí a gente vai pegando uma fração de Jesus e todo o resto a gente joga embora. Você tem que seguir a Jesus pelo que Ele é, não pela porção dele que você escolheu. A gente não pode fracionar a Jesus Cristo. A gente tem que olhar para o todo. E todas as palavras de Jesus são o guia da nossa vida. Por fim, quero dizer para você, o último sola Escritura. Somente as Escrituras. Você tem a sua Bíblia na mão? Pegue sua Bíblia, por gentileza. Somente a Escritura. Somente a palavra de Deus. Somente ela. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, 2 Timóteo 3, 16, 17.
Toda a Escritura é inspirada. Esse livro que está nas suas mãos, ele não é uma produção humana. Ele foi inspirado ao coração de homens para que escrevesse. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Nós não pregamos autoajuda, nada contra, mas não é isso que nós pregamos. Nós não pregamos palavra motivacional, nós não pregamos psicologia, ela tem o seu lugar. Nós não pregamos filosofia, ela tem o seu lugar. Mas essas coisas não lavam o coração de uma pessoa. O que nós pregamos é a santa palavra de Deus. A palavra, porque ela é inspirada, é ela quem corrige, é ela quem educa, é ela quem forma no nosso coração, é ela que faz nascer em nós um homem de Deus. Esse é um princípio distintivo batista. Sabia que eu sou batista, irmãos? Eu sou batista, tá? Batista, um dos princípios distintivos batista é a Bíblia como única regra de fé e prática. Quem já ouviu isso? Aí, ó, os bapitistas junto comigo. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O presidente da convenção pode escrever o que ele quiser, se não está na Bíblia. O pastor chega aqui, começa a anunciar um evangelho estranho, mas ele é um cara legal, ele não sei o que lá. O conselho da igreja fala, pastor, ou você muda ou nós mudamos você. Porque isso aí não é palavra de Deus, não. Batista anda pela palavra. Nossa regra de fé e prática. O que a Bíblia diz? É isso que nós fazemos. Nós não somos contra a tradição, aliás, nós somos uma igreja de tradição, mas nós não somos tradicionalistas. Nós olhamos para a tradição, deixa eu separar essa linha para você. A tradição é a fé viva das pessoas que já morreram. Mas o tradicionalismo é uma fé morta de pessoas que estão vivas. Então nós somos uma igreja de tradição. Nós olhamos para a história que nos trouxe até aqui e nós mantemos viva a tradição. Que tradição é essa? De amor e zelo pela palavra de Deus. Essa palavra que está aí, ela pode mudar o seu coração. Ela é santa, ela ilumina os nossos olhos. Ela é mais desejável, diz o Davi, diz a palavra do Senhor, do que o mel nos lábios. E a palavra de Deus, ela é a luz do nosso caminho. E o que é o sola escritura deformado? É a minha verdade. Eu preguei sobre isso aqui há algum tempo atrás. Minha verdade. É quando eu olho para a palavra e digo assim, mas eu não acho que seja bem aquilo que eu penso. Eu não concordo muito com aquilo que João escreveu. Eu, do alto dos meus 17 anos, eu acho que eu sei melhor sobre a vida. Não acho que não é bem assim essa conversa sobre casamento, se dar pela esposa. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente tem que dar as ordens. Eu não acho que esse negócio de obedecer pai e mãe, ser liberal, perdoar. Peraí, não é homem, mulher. Acho que a conversa não é bem essa. E aí eu vou adquirir a habilidade de torcer a Bíblia, de fazer com que a Bíblia se encaixe. Então deixa eu dizer para você. Nós não torcemos a Bíblia para que ela se encaixe nos nossos sentimentos. Nós acomodamos o nosso sentimento à palavra de Deus. Nós não torcemos a Bíblia para que ela diga o que os nossos pensamentos querem dizer. Nós conformamos o nosso pensamento àquilo que a palavra do Senhor diz. Nós não transformamos a Bíblia para que... Deixa eu dizer isso para você. Nós não lemos a Bíblia a partir das nossas experiências. Nós pedimos que a Bíblia leia a nossa experiência e diga o que é certo e aquilo que é errado. Por quê, irmãos? Porque esta é a única coisa que pode transformar o seu coração. Sabia que Jesus orou pelo seu relacionamento com a palavra? Jesus orou por essa palavra que está na sua mão. Ele orou para que ela tivesse efeito na sua vida. Em João 17, versículo de número 17, ele disse assim, orou por mim e por você. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Ele diz, santifica-os na verdade. A tua é a verdade. Um dia Jesus dobrou os joelhos e disse assim, Senhor, que o Christian ame a tua palavra. Porque é a tua palavra que vai santificar o coração dele. Um dia Jesus orou pelo Douglas, pela Maria, pelo José. Um dia Jesus orou pelo Benício, pelo Bruno, pela Eduarda, pela Joana, para que você amasse a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus entrar no seu coração, vai morrer o velho homem, e um novo homem santificado pelo poder da palavra vai nascer em nome de Jesus. Por fim, eu deixo uma das frases que mais falam ao meu coração sobre os autores que eu mais gosto. Eu deixo uma frase de John Piper para que nós possamos encerrar. E ele diz assim,
tirem minhas pernas, mas não tirem a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não sem a palavra de Deus. Só a Escritura, só a palavra. E que nós façamos parte de uma geração que não está se deformando, mas que segue dia após dia dizendo: Senhor, faz reforma no nosso coração. Você pode dar glória a Deus no seu lugar, você pode aplaudir o nome do Senhor.